faltar alguns minutinhos, 5 minutinhos, a gente começa a nossa live. Minha convidada de hoje é Marina Lemos. Ela é psicóloga e a gente vai falar sobre questões mesmo de saúde mental nesse período de pandemia, de confinamento. Quais os sentimentos que abalam, né, nosso ser nesse momento, né? Não estávamos preparados para esse momento. É uma coisa assim épica, diferente, você ficar em casa, no confinamento, sem ter essa interação social. Então, nada mais do que importante a gente ter uma conversa, nem que seja pela comunicação mesmo do Instagram, que também ajuda de alguma forma a você sair do ócio, a você sair um pouco da solidão e saber lidar, né, com esses sentimentos que tem dominado a gente nesse período tão difícil. Então, eu vou esperar somente dar mais 5 minutos que a gente começa. E aí? Ah, foi. Que massa! Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá tudo certo, né? Deixa eu só ajeitar aqui, porque Ó, tá entrando o acho pessoal. que Essa live vai ser super especial, porque a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que é sobre o sentimento que nos leva nesse momento de pandemia, né? Muita gente aí cheia de ódio, com tantas informações terríveis. E nada mais do que importante a gente ouvir uma profissional da área de saúde para dar as dicas para a gente saber como lidar com esses sentimentos nessa época de pandemia, nesse confinamento, né? Que está sendo tão difícil. isso. Então, vai agregar muita gente aí, viu? Não saiam daí, só falta 4 minutos esperando o pessoal chegar. E Mari, uma menina maravilhosa, minha amiga, conheço há muito tempo. E eu tenho certeza que ela só vai trazer informações positivas para a gente fazer uma live bacana e vai dar tudo certo, não é, não, Mari? Vale lembrar que eu vou falar de ansiedade, eu tô aqui ansiosa, porque eu nunca fiz nada parecido. Respira um pouquinho. A gente respira em ansiedade, ansiosa para ouvir. Ô, Dígia, você é uma profissional, né, da área de educação. É muito importante, né? Ver que os profissionais da área de saúde e da área de educação passam por situações muito complicadas, porque lidam com crianças. Então, tem que ter mesmo esse domínio emocional e, de preferência, ter um acompanhamento com o psicólogo, estar sempre em conversa com as pessoas, né, Mari? Isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. É um Então, momento Mari, de estresse, ansiedade, né, para todo mundo. A gente está vivendo um momento que a nossa rotina foi totalmente modificada, né? uhum, Isso, de certa forma, tira a nossa segurança, né? Quando a gente tem uma rotina, a gente já tem uma confiança, já tem um esquema do que a gente vai fazer durante o dia. Então, se isso se perde, a gente as emoções mais negativas, o estresse, a ansiedade, eles tendem sim a aparecer com mais força, né? Então, lembrar, né, que eu vou enfatizar bem isso, que nesse momento a gente está em distanciamento social, mas a gente não está isolado, né? Afetivamente não estamos isolados. Então, mas até essa questão de estar conectada de forma digital, virtual, né? É também uma outra configuração, um momento também de ansiedade, porque, por exemplo, é a primeira vez que eu estou me comunicando assim, né? Então, para lidar com a ferramenta, para quem não sabe também, tem que ter uma criatividade, né? Para acessar tudo isso. Então, é bom a gente mas tá também bom. fazer uma. Pode falar. Eu queria fazer uma diferença, assim, Line, sobre o que é o distanciamento, o que é o isolamento, o que é a quarentena, né? Porque a gente tende muito a confundir esses termos, né? Então, eu já dei um exemplo aqui, né? Que quando a gente tá em isolamento, mas não está em isolamento afetivo, né? Então, por exemplo, o lockdown, quando a gente fala de lockdown, a gente para fechar tudo, é para parar tudo, cessar a atividade econômica, cessar a circulação de pessoas naquele ambiente, né? Realmente todo mundo confinado mesmo, digamos. Quando a gente está em quarentena, a gente está num momento de restrição, né? Para quem pode se expor ao vírus, mas que não tem necessariamente os sintomas. Então, a gente denomina a quarentena nessa forma, né? O isolamento.
isolamento pessoas que estão, separar as pessoas que estão doentes de pessoas que não estão infectadas, né? É o que a gente chama de isolamento. E o distanciamento é manter essa distância física, né? A gente sabe que estamos numa mesma enchente, mas a gente não está no mesmo barco, né? A gente tende muito a falar isso, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Mas, assim, questões econômicas, sociais, políticas, a gente precisa frisar que cada um está vivendo de uma forma diferente, né? Então, esse distanciamento, tem pessoas que estão precisando trabalhar, né? Então, é necessário fazer essa educação mesmo em saúde à população, né? De consciência sanitária, desse distanciamento, né? De manter 10 metros, né? Essa questão do fechamento das escolas, dos shows, né? Dos ambientes que geram aglomeração. Então, eu queria começar fazendo essa diferenciação. Tem muita gente que confunde os termos. Na verdade, isso é um fato, porque se você não me dissesse agora, eu não saberia essa diferença, né? Você pontuou muitas coisas importantes, né? Inclusive essa questão de que a gente está confinado, mas de alguma forma a gente tem uma interação sim com alguém que não deixa de ser uma interação social. O que a gente está fazendo agora, esse desenvolvimento de trazer pessoas para estar aqui nesse contexto, isso também é importante, né? E, assim, é muito bom a gente pontuar e a gente ter pessoas já especializadas na área, pessoas que já conhecem, lidar com isso, para a mente se expandir e a gente ter uma visão melhor sobre tudo isso, né, não, Mari? Exatamente. Então, a gente vai... E, assim, eu queria falar também que o estresse e a ansiedade, né, o medo, eles são emoções, são quadros emocionais também que são naturais do ser humano, né? São emoções que nos geram alerta, nos gera um sentimento de alerta. Estou com medo dessa situação porque ela é perigosa. Então, a gente tem o medo como emoção primária e é importante a gente não patologizar também, né? Eu estou estressada, eu estou ansioso, isso é uma doença. É importante ver que esse momento, de fato, para todos, tem gerado, sim, um estresse e uma ansiedade em algum nível, mas a gente precisa estar atento de quando isso já está afetando demais o nosso sono, a nossa rotina, né? E aí, sim, a gente precisa ter um cuidado mesmo, né? Tá preocupado com a saúde mental de forma geral. De fato, já vão fazer 3 meses, né? 90 dias a gente dentro de casa, e é impossível a gente não ter nenhum tipo de sensação, inclusive a questão de dormir. E, em algum momento você não consegue dormir 8 horas, você acorda, você tem esse pico de ansiedade, entendeu? E assim você fica muito ansioso, pelo menos é o que eu estou sentindo. Eu fico muito ansiosa, né? Que não deixa de ser ansiedade, e a gente sente a necessidade, de fato, das rotinas do nosso dia a dia, até mesmo os exercícios físicos. Eu não vou mentir a você, fazer exercício dentro de casa, para mim, eu não consigo ficar assim na frente de um personal trainer para poder fazer a rotina dentro de casa. Isso, para mim, foi impossível. Então, assim, vamos começar, Mari, né? A proposta da live realmente foi nesse sentido, né? De a gente trazer algumas informações pertinentes, informações tanto profissional de saúde como as instituições, né, oficiais. A OMS teve a iniciativa de fazer uma cartilha para apresentar assim todas as questões que envolvem, né, as questões emocionais, principalmente as questões negativas, emocionais negativas, né, que envolvem nesse confinamento. E eu vou fazer a primeira pergunta para você. As chamadas de vídeo, ligações telefônicas para amigos, familiares, pode ser uma possibilidade, né, para lidar com essa crise, isso é um fato. Mas por que essa possibilidade? E por que a gente consegue lidar através dessas chamadas, dessa interação e utilizar a internet, Mari? Como eu falei, a gente tem que ter agora uma consciência, né, sanitária do distanciamento, né? E somos seres sociais, de fato.
Desde que a gente já está ali na barriga da nossa mãe, a vida intrauterina já tem alguma comunicação ali. Então, desde antes de nascer, a gente é um ser social, né? Então, como aliviar esse sofrimento de estar distanciado, de estar isolado e não estar isolado afetivamente, né? Então, a gente precisa mesmo dessa conexão virtual, compartilhar experiências, né? Saber como é que está sendo para o outro esse momento, dizer como está se sentindo, né? Você também ter contato com uma pessoa que você conhece, ou até assistir uma aula de um professor seu que você, poxa, nunca mais eu vi, sabe? Cria uma familiaridade, né? Você tem uma sensação de pertencimento, de certa forma, você se sente pertencendo ao grupo quando tem uma aula online, quando tem uma aula de exercício, você conhece aquelas pessoas e você se conecta, você se sente pertencente àquele grupo, né? E você compartilha estratégias de enfrentamento. Poxa, olha, eu tô com esse problema aqui, poxa, meu namorado está distante, como é que a gente faz, né? Como é que você está fazendo para lidar com isso? Então, vai tendo essas trocas, né? E é isso, eu acho que é uma sensação de pertencimento, você se sente mais seguro também. A familiaridade com as pessoas traz essa sensação de pertencimento e segurança, que é o que a gente está precisando nesse momento, se sentir um pouco mais seguros. Eu tive a iniciativa, eu mesma tive a iniciativa de fazer um grupo só com pessoas da faculdade. Nesse grupo, a gente só lançando fotos das festas que a gente foi, dos momentos que a gente viveu bem. E assim, eu senti uma grande diferença. Por quê? Porque de uma certa forma você não se sente tão distanciado. Por quê? Porque você vai ter comunicação com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, né? E isso aí foi basicamente o que você pontuou aí, né? E é muito importante, se faz muito importante nesse momento. Então, Mari... Agora, deixa eu só pontuar uma coisa, Aline, para eu não esquecer. A gente tem que ter cuidado também, como eu falei antes, né? Essa dificuldade, às vezes, de ter acesso, né? Não quero generalizar, mas digamos assim que a população mais terceira idade, os idosos, pode ser que tenha uma maior dificuldade nesse sentido de acesso, e isso vai gerar muito estresse e ansiedade também, né? Por exemplo, domingo é o momento que se reúne as famílias, por exemplo, na casa de uma avó, né? Então, aquela avó se sente aconchegada, o avô se sente aconchegado com a família, e de repente tudo muda, e de repente domingo não é mais dia de receber visitas, e agora é tudo pelo celular. E aí esse avô, essa avó, essa pessoa, essa outra pessoa que não está conseguindo ter acesso, vai acabar se sentindo mais sozinha, mais recuada, né? Vai estar mais estressada por não estar conseguindo. É importante a gente se solidarizar mesmo, né? Nesse momento e aproximar, fazer a tentativa de aproximar essas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta, não. Eu vi na internet muitos vídeos de filhos, né, que têm os seus pais idosos e eles mentem de alguma forma para eles não saírem de dentro de casa. Tipo, se você sair, vão tirar seu benefício social. Olha, se você sair, tem um carro só de idoso que pode pegar você e te levar e você não voltar mais para casa. O que você acha? É uma coisa positiva, uma coisa negativa? Para o idoso. A gente tem que fazer a primeira tentativa. As tentativas sempre assim, na realidade, né? Mostrando uma preocupação. Acho que primeiro é como comunicar, é a forma como comunicar isso, né? Se você comunica de uma maneira que você está querendo impor uma vontade, às vezes até um falso cuidado, porque é muito do que os idosos vêm faltando, assim, todo mundo agora nos aponta o dedo, nos diz o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer, quando antes não era tão assim, né? Então, acho que a forma como é colocado, né, que é de fato como um cuidado e não como um controle, né, como um abuso de querer impor o que a pessoa tem que fazer, já começa daí. Então, acho que um bom diálogo para tentar, né,
E assim, se não tiver jeito algum, Você sabe que a assim, gente deve, né? máscara, álcool em gel, higiene, sabe? Mas eu acho que fazer esse terror, não acredito que seja a melhor alternativa, não. Menina, eu Vai gerar fico ainda mais estresse e pasmada. ansiedade. Como é que idoso ele tem essa necessidade de estar na rua, de estar batendo perna? Eu acho que é questão mesmo, né, de aliviar o estresse, essa é questão de ansiedade, né, Mari? E de rotina também. Eles também têm uma rotina. E a gente não pode desconsiderar isso, que para eles também é, é difícil modificar tudo isso e se adequar, se adaptar, né? Verdade. Então, falando em rotina, né, que eu acho que é um tema super complicado, e assim, eu digo a você, são poucas as pessoas que conseguem manter uma rotina e, de fato, saber a importância da rotina, porque tem gente que não sabe a importância da rotina. Eu não sabia a importância da rotina, eu procurei saber, eu estudei, li alguns livros que falam que a rotina é essencial mesmo para a gente ter um foco e a gente conseguir um objetivo, né? Então, assim, falando de rotina, eu quero te perguntar, manter uma rotina é importante e como começar a ter o hábito de manter essa rotina? Manter a rotina nesse momento é super importante para a saúde mental, principalmente, né? Então, a rotina ela nos dá um norte. Quando você consegue estabelecer quais são as suas atividades no dia e o tempo que você tem para realizar aquilo, né? Você tem a capacidade de se antecipar, se planejar, né? Então, por exemplo, a questão da educação hoje, todo mundo, quem está tendo acesso, né? Está tendo aula online, está fazendo curso online, reunião. Então, assim, manter esse horário, saber que naquele momento eu vou ter aquela atividade para cumprir. Se eu me antecipo, se eu me planejo, se eu já faço minha higiene, tomo meu banho, almoço e já planejo, isso gera um conforto, né? Tende a ser mais confortável, menos estressante. Então você consegue também se organizar, ter um controle, você se sente tendo um controle. Porque se a gente for ver o panorama geral, a gente não está tendo muito controle, né? Os cientistas estão aí discutindo, os profissionais de saúde estão aí trabalhando para entender o vírus, ver a vacina e tudo isso. Então a gente se sente, meu Deus, estou sem controle, né? Não tenho um controle. Então a rotina ela gera essa sensação de ter um pouco de controle, né? Naquele dia, vivendo um dia de cada vez, né? É importante, é muito importante as pessoas terem essa consciência da rotina, até mesmo, Mari, para a gente selecionar algumas informações. Exemplo, antigamente eu lia tudo, eu assistia tudo, entendeu? Eu queria fazer tudo. No ano eu fazia inscrição para 4, 5 concursos públicos. Mas depois eu fui entender que a gente tem que ter o foco, que é o foco. É você fazer em quantidade menor e, porém, com qualidade. E também vem a questão da rotina, né? A rotina tem muito isso, ensina muito isso, a você ter o foco, você não querer abraçar tudo de vez, porque você não vai ter um resultado positivo. Então, quando você tem a rotina, junto com o foco, você chega assim ao seu objetivo. Então, a rotina é tão importante, até nessa questão de você selecionar os conteúdos e de você realmente ter um norte sobre o que você quer como resultado na sua vida, na verdade. Isso. E aí, estratégias, né? Que estratégias eu posso usar para conseguir manter essa rotina, ou criar o hábito da rotina, né? Os despertadores, as agendas, né? Seja a agenda do celular, seja por escrito, aí fica a critério de quem já utiliza, como gosta de fazer, mas consegue dar esse norte, organizar, você olha, o despertador lhe acorda, ele lhe sinaliza da atividade que você tem que fazer, se você se atrasar aqui, vai atrasar tudo, né? O próprio relógio biológico também, né? Dos momentos que a gente sente fome, o sono, ele também dá sinais
E a gente precisa estar atento para se organizar também na rotina, né? Então, se você também está em casa com outras pessoas, e aí essa pessoa tem uma programação, você já consegue também se organizar. Por exemplo, no momento eu estou com duas idosas em casa. E elas, estamos no mês de junho, elas sempre acompanharam, por exemplo, a trezena de Santo Antônio. E aí, como é que acompanha a trezena? Como é que usa o celular? A trezena começa às 7 horas. Então, assim, é um momento que eu já sei que eu tenho que parar para dar auxílio, para elas olharem, acessarem. Então, quem está com criança em casa, quem está fazendo com crianças que está tendo aula online. Então, a demanda das outras pessoas também vai lhe gerar, né? Elas vão demandar de você de alguma maneira. Então, é importante que você se norteie também, incluindo na sua rotina esses momentos. Na agenda. Se você, né? Porque se você achar que você vai colocar só as suas atividades ali, que vai dar conta daquilo tudo, quando você está em casa com outras pessoas, afeta, né? As demandas se cruzam, assim, de certa forma. Então, você tem que se parametrizar também pelas outras pessoas. Esse confinamento está ensinando a gente muita coisa, né? Inclusive essa questão de você incluir, né, a rotina de outra pessoa na sua rotina. E você conseguir ter um êxito com isso, né? Então, assim, tipo, eu aqui na minha rotina tem eu e minha filha. Bruna, ela tem a rotina dela de música. De manhã toca violino, eu não aguento. Às vezes me dá vontade de sair correndo, entendeu? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter aquela questão da tolerância, né? Tolerância, entender que se ela tivesse no dia a dia dela normal, ela estaria fazendo isso fora de casa, mas como ela está dentro de casa, é a rotina dela normal. Então, de alguma certa forma, a gente conseguiu aprender até a questão da tolerância com as pessoas de nossa família, né? Porque às vezes tem pessoa que tem tolerância com as pessoas de fora, mas não tem tolerância com as pessoas da família. Então, eu acho que esse confinamento ajudou muito nessa questão. Não é verdade? Até porque as famílias estão convivendo intensamente, né? Cada um tinha seu horário de acordar, de fazer suas coisas fora de casa, e agora está todo mundo junto, dentro de casa, 24 horas por dia. Então, então é isso. Pensar também que a divisão das tarefas, né? Se você já não fazia alguma coisa, se você comia fora, e de repente você se vê, eu vou ter que cozinhar. Vai ter que colocar isso no seu horário. Não adianta dizer assim, vou fazer uma agenda aqui, uma rotina, como se eu estivesse na minha atividade lá fora, no meu dia a dia normal. Não. Você vai ter que considerar tudo isso, né? Comida, roupa, todas as atividades domésticas e dividir, né? Dividir essas tarefas. Dividir as tarefas. E quando, Mari, a pessoa acorda 12 horas e fica sem saber se vai almoçar ou se vai tomar café, o que é que você me diz? É complicado, né? Esse tempo está sendo muito complicado. Até o relógio biológico vai desorganizar tudo. Desorganizou tudo, né? Mas a gente vai conseguir, né? Então assim, vamos lá, Mari. Acorda mais cedo, tenta segurar esse sono, não dorme à tarde, deixa esse sono aí para a noite, para conseguir dormir mais cedo, para tentar voltar aí o relógio biológico ficar mais ajustado. Estratégias, né? Estratégias para a gente manter a rotina realmente nos horários que a gente sempre manteve no dia a dia, né? Então, Mari, vamos lá. Sobre os sinais de estresse e ansiedade, quais são os primeiros sinais de estresse e ansiedade que a gente pode detectar? A gente que não tem o conhecimento, né, na área profissional da psicologia, mas uma pessoa comum, quais são os primeiros sinais que as pessoas conseguem detectar referente a estresse e ansiedade? O estresse e a ansiedade, a gente... se a gente for pensar, né, nos padrões, nos estereótipos, a gente vai pensar aquela pessoa que tá com raiva, aquela pessoa que grita, aquela pessoa que tem movimentos bruscos, né? Ou então a ansiedade, aquela pessoa que tá ali roendo a unha toda. Tem gente que deve estar aí com as unhas toda ruída de nervoso. Mas pensar que faz parte, são sinais que às vezes a gente mais conhece,
Mas existem outros sinais que às vezes a gente não acredita que é um estresse ou uma ansiedade, né? O estresse, ele tem muito a ver com situações do aqui agora, né? Acontece alguma coisa aqui agora e eu me estressei, me irritei, né? A ansiedade, ela já tem mais a ver com uma ameaça antecipada, né? Eu não estou conectada no aqui e agora, eu estou pensando em uma coisa lá da frente, né? Não estou aqui no momento presente. Eu estou aqui, mas a cabeça não está aqui presente, ela já está pensando em outra coisa e ela começa a antecipar fatos e fatos que às vezes podem nem acontecer, mas a gente já está ali como se estivesse vivenciando e antecipando eles, né? Então, é importante fazer essa diferença. E, assim, tem vários sinais, né? Tem sinais físicos, tem sinais emocionais, tem sinais cognitivos, tem sinais comportamentais. Eu vou, assim, listar, digamos assim, eu vou falar alguns e, de repente, a gente pode focar em um ou outro, não vai dar para falar de tudo. Mas, assim, sinais físicos, né? Pode causar falta de ar? Pode, né? A gente fica mais ofegante, fica ansioso, e a gente começa a ter sinais físicos mesmo, porque corpo e mente estão conectados. A gente tem que fazer muito essa dualidade, separar o que é emocional do que é físico, e a gente sente no corpo, quando a gente está com medo, o coração acelera, né? Quando a gente está estressado e ansioso, tem sinais físicos também, então a falta de ar, ela pode aparecer, certo? Dor de cabeça, dores musculares, né? Pode aparecer até manchas pelo corpo, né? E às vezes são aquelas manchinhas que vai e volta, que aparece e some, e a gente não se dá conta que é ocasionada por ansiedade, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Má digestão, diarreia. Eu não sei se você já ouviu falar de síndrome do intestino irritado. É uma síndrome de pessoas que sofrem muito estresse, né? E isso vai mesmo pro corpo, né? Tem diarreia e aí aquela coisa bem de vez, você tem que estar preparado e tem que ter tratamento também, né? Em contrapartida, a prisão de ventre pode acontecer também, né? Cansaço, tensão muscular, né? Quando às vezes a pessoa roda aqui os ombros, faz uma massagem. Tem gente que já vê uns nozinhos, uns pontos aqui, que é de tensão mesmo, né? Dores sem causa aparente, aí eu falei das manchas, deixa eu ver o que mais. Tremores. Tremor. Certo? Olha, eu conheço então, esses foram os... Eu conheço pessoas, Mari, que perde até o cabelo quando está numa situação de perda de cabelo. E faz exame, pensa que é algo até pior, mas não é não. É só a questão mesmo do estresse. É inacreditável como é que essa emoção tem um impacto diretamente na nossa saúde, né? Teve uma pessoa que falou aqui que o exercício físico, atividade física, pode também ter pode melhorar os hormônios, né? É muito interessante. Marcos, meu professor de Pilates. Pois é, já vou falar deles aqui. Vou falar deles que eles são muito importantes, né? Nesse controle da ansiedade e do estresse. Tem os outros sinais que eu falei, os sinais emocionais, né? E aí, emoções excessivas de tristeza, raiva, de culpa, de indiferença. Às vezes as pessoas já estão tão estressadas que parece um problema e fazem assim, tô nem aí. Essa sensação de indiferença é de um estresse, é de uma reação de estresse, né? Um desânimo. E os sinais de comportamento, perda de paciência. Nível de paciência da pessoa já, né? Num estresse no limite. Quem toma café, né? Mari? Quem toma café?
a pessoa já tem uma rotina, né? Eu vejo muito assim na área do direito mesmo. A gente vê que as pessoas, né? O operador do direito, ele tem uma rotina muito complicada, porque ele usa muito, né, a cabeça, o cérebro, a parte intelectual para resolver suas demandas diariamente. E eu vejo que essa galera, eles gostam muito de tomar café. Tem uma rotina de tomar praticamente 5, 6 cafés, 5, 6 doses de café no dia. Uhum. E eu vejo que isso pode piorar o estresse, na verdade. É. Os advogados, as pessoas agora, profissionais de saúde que estão na linha de frente, a gente chega no serviço, a gente quer o café para sustentar, É né? inevitável. Os professores que estão aí tendo que se virar para, muitas vezes sem recurso, né? Para fazer, montar uma aula, para fazer um esquema todo de aula online, né? Com certeza também são aqueles que sempre gostam de tomar também um café. E que bom que você falou isso, porque a gente como está muito no popular, às vezes a gente não se dá conta, mas o café também é uma substância psicoativa, É mesmo, né? Mari? Então, esse momento a gente tem muita gente fazendo um uso abusivo mesmo de substância psicoativa, para dar conta, né, dessa ansiedade, né? Então, remédios para dormir, né? O café, o álcool, o cigarro, Tudo né? isso é uma forma, né, de você sair da sua realidade. Parece ter um subterfúgio de uma certa forma, né? Eu mudei à noite eu tomava muito café também, mas eu percebi que ele estava impactando diretamente no meu sono. Então, o que é que eu fiz? Uhum. Que não é tão diferente, não faz tanta diferença porque tem a cafeína. Mas à noite eu estou tomando mais mate, chamate, porque tem uma quantidade bem menor de cafeína do que o café, o próprio café, entendeu? Então, assim, mesmo assim, se eu botar mais colheres de mate na água, eu sinto a diferença. Eu sinto que realmente essa parte da cafeína, ela é uma coisa muito forte e é uma verdade que às vezes a gente não se dá conta, entendeu? Não conheço muito assim, esses princípios ativos do mate, enfim, não posso falar com muita propriedade, mas dizer que quando em excesso, né, essas substâncias psicoativas em excesso, claro que quem toma seu café, né, quem já bebia socialmente, né, não vai dizer, nossa, não pode. Não, mas é tudo a questão do excesso, Do né? excesso. Quando há o excesso, a gente, opa, tem alguma coisa aí, né? É Ficar verdade. atento. Então, Mari, pode falar. Eu ia falar dos sinais só cognitivos. Eu falei que não ia Dá, comentar de fale. todos, porque não ia dar tempo, mas só queria dizer assim, que no estresse e na ansiedade a gente pode ter branco na memória, perda de concentração, né? Confusão mental, fluxo de pensamento às vezes está muito alto. Então, até o WhatsApp, eu queria falar disso. Até o WhatsApp da gente, que não tinha um fluxo tão grande de mensagens, agora a gente está recebendo um fluxo É, enorme de mensagens. E às vezes a gente está aqui fazendo uma atividade, e aí olha o WhatsApp, e aí chega informação nova, né? E a gente não tem muito esse controle. E aí eu queria pontuar isso, assim, que eu falei um pouco da dificuldade até não de forma geral, mas assim, a gente tende a colocar essa dificuldade mais na geração dos idosos, né, na terceira idade, de se conectar, de estar mais atento a essas ferramentas online, mas eles têm experiência e um conhecimento de conseguir separar essas demandas e de ter uma maior concentração e lidar melhor com isso. Né? Então, não necessariamente porque os jovens têm mais domínio com o celular, com o mundo digital, eles vão se dar melhor, né? Então, quem tem mais experiência aí, quem consegue se organizar, né? Eu acho que consegue ver um mundo diferente dessa geração, né? Porque, assim, ontem mesmo eu estava lembrando, minha mãe mora na suburbana.
E aí, quando eu ia para lá nas férias, eu tomava banho de bica. Tem uma bica lá em Piripiri que a gente tomava banho de bica. A minha tarde com minha irmã era o quê? Pegar água no balde para poder encher o tanque e ficar tomando banho de bica. Então, assim, essa sensação eu já vejo que minha filha não vai sentir nunca. Por quê? Porque é uma geração que, assim, diante de todo o contexto social, não é só a questão da geração, mas também a violência, entendeu? A questão da internet. Uhum, Essa geração não vai viver isso nunca, entendeu? uhum, São coisas totalmente diferentes. Então, eu, assim, às vezes agradeço até a Deus por ter tido essa oportunidade, entendeu? Porque eu vejo que a geração de agora é muito complicada. Se depender dessa geração, desse pessoalzinho que está nascendo agora, não sai da cama e fica de frente com o celular o dia todo. Você está entendendo? Não consegue ter essa separação que talvez uma pessoa mais idosa, talvez quem já não entrou nessa era, né? Nessa época da internet, tem. Você está entendendo? Então, eu acho que o idoso, ele tem essa visão, ele sente coisas mais importantes, essa questão de você sentar, conversar com a pessoa, bater um papo. E eu vejo uhum. pessoas que têm muito a rotina de cuidar de flores, entendeu? Ler um livro. Então, tudo isso, né? Essa geração de pessoas idosas, elas dão mais valor, eu acredito que é dessa forma, né? A forma de lidar também tá mudando, a comunicação tá mudando, né? Tem que ter a troca. O Tem que ter idoso a troca. aprender com o jovem, com as outras gerações, tem que ter essa troca. Sempre há o que aprender para o idoso, para o jovem, qualquer geração tende a aprender um com o outro. É uma troca mútua, né? O idoso aprende com essa geração e a geração também aprende com esse idoso. Eu acho que nunca é tarde, né, Mari? Para a gente Com mudar nossos certeza. hábitos, mudar nossa. Dar valor mais a coisas mais. Que a gente pode, né? Essa questão de ter conversa, de sair para ver um pôr do sol, entendeu? Deixar um pouco de lado o celular, vamos sentar numa mesa para poder tomar alguma coisa, um suco, ou até mesmo uma bebida e deixar um pouquinho de lado essa Uhum. parte do celular, né? Então, Mari, o que fazer para reduzir o estresse e a ansiedade? Me diga aí, o que é que eu posso fazer para reduzir Uhum. o estresse e a ansiedade? Então, Line, só queria falar uma coisinha antes de entrar nesse assunto. Que é importante a gente diferenciar, saber diferenciar esses sinais de estresse e ansiedade Uhum, dos sinais do coronavírus. Porque uhum, tem muita gente que está em casa, que tá, às vezes tem essa falta de ar, né? Às vezes tem a perda do paladar, né? Acontece também, às vezes a gente está numa crise de ansiedade, no momento de uma crise de ansiedade, a gente tem uma sensação de irrealidade, né? E isso pode fazer uma confusão entre esses sintomas da crise de ansiedade e os sintomas do coronavírus, que a gente sabe também que pode ter falta de ar, o olfato e paladar também pode ficar suprimido. Então, pensar que se eu faço uma respiração, né? Se essa falta de ar ela é momentânea, depois ela não é progressiva, né? Ela não vai ficando mais forte, mais intensa. Então, se olhar o contexto, aconteceu alguma coisa que eu me estressei, que eu estou muito preocupada, né? E essa falta de ar está relacionada a isso, então a gente sempre olhar o contexto, né? E ver se esses sinais eles melhoram com essas medidas de relaxamento, né? De uma respiração mais funda, né? É importante, queria frisar isso porque é uma dúvida que tá aí, né? Por conta do que paira, coronavírus. né? Isso. E aí você falou de o que a gente pode fazer para aliviar o Reduzir. estresse e a ansiedade. Isso. E a gente falou da rotina, né? Uhum, A gente precisa ter plano. A rotina vai dar uma segurança, né? A rotina já é uma medida bem importante para aliviar esse estresse e essa ansiedade. Incluir nessa rotina planos para o futuro, né? Começar a colocar dia a dia coisas que a gente quer
para o nosso futuro. Acho que a gente não pode deixar de ter fé e acreditar, né, no futuro e colocar isso na nossa rotina, pequenas medidas para planejar o que a gente quer lá na frente. De alguma forma. Os pensamentos positivos, né, também ajudam bastante. Dividir as tarefas em casa, né, como eu falei, isso vai... A gente pensa que não, mas isso vai gerar um alívio, eu vou dizer assim, promover, né, um bem-estar em casa e evitar situações de estresse por conta disso, brigas. Então, dividir as tarefas, né, estabelecer o que cada um vai fazer, em que momento vai fazer, né. Os exercícios físicos, eles também colaboram muito, né, proporcionam, nos trazem hormônios do prazer, né? Tem gente que, assim, não tá conseguindo fazer em casa. Eu tô falando aqui propostas, né? É interessante frisar isso também, porque minha colega tá conseguindo fazer tudo. Ela tá conseguindo fazer yoga, ela tá conseguindo fazer, ter uma alimentação adequada, ela tá conseguindo dormir bem, né? Então, assim, não adianta a gente também falar, faça isso, faça aquilo, e isso acaba gerando estresse e uma ansiedade, né? Verdade. De querer dar conta disso tudo e fazer isso tudo, às vezes sem querer fazer, sem estar disposto a fazer, só para dizer assim, eu acho que agora eu vou me sentir bem. Não, isso vai acabar gerando mais estresse e ansiedade mesmo. Mas, assim, são propostas, né? Tentativas. Se você já queria fazer isso, se você já estava fazendo isso na sua rotina, se você já fazia exercício físico e não quer ficar sem essa sua atividade, né? Se você já pretendia iniciar isso nesse período antes dessa pandemia, né? Tá aí. Então, ajudam bastante. Exercícios cognitivos, né? Palavra cruzada, jogos. Quem gosta, né? Importante para a gente exercitar a memória, né? A nossa cognição. Muitos cursos online estão sendo divulgados gratuitamente, né? Quem quiser, até para o planejamento futuro. Poxa, eu queria fazer um curso, estava já matriculada, e aí agora não vai dar. Poxa, será que tem alguma instituição que está oferecendo esse curso online que eu posso fazer, às vezes até gratuito? Será que essa mesma instituição que eu estou matriculada vai proporcionar esse curso online, né? Então, a gente tem os cursos online, né, que podem dar conta aí desses planos para o futuro e aliviar também esse estresse. Leitura, exercícios de relaxamento, né? Quem gosta de fazer meditação, tem muitos vídeos de meditação até para iniciante, né? Tem gente que fala assim, eu não sei eu não sei fazer isso, né? Como é que eu vou esvaziar a mente? Tem gente que fala logo assim, eu não sei essa coisa de esvaziar a mente, né? Mas assim, tem muito para iniciante, né? E vai tentando, experimentando, fazendo no seu tempo, do seu jeito. Eu acho que nesse momento não dá para dizer assim que existe um certo e errado, né? Verdade. Tudo é uma aposta, uma tentativa. Alimentação saudável quando possível, né? A alimentação influencia muito. Bons canais de comunicação. E aí, tanta coisa que eu frisei aqui, mas isso também é muito importante. Selecionar quais são as fontes que você quer obter informação, né? A gente sabe que tem muitos canais aí sensacionalistas, jornais sensacionalistas, que às vezes até na hora do almoço você está ali no seu momento de se alimentar, de se nutrir e tá ouvindo coisas, está tudo ligado, e você às vezes pode não estar de frente à TV, mas você está ouvindo e aquilo ali tá lhe invadindo, sabe? Aquela informação está chegando. Não deixa de gerar um estresse, né? Então, reduzir o tempo de acesso à informação, buscar fontes seguras, que às vezes a gente fica, meu Deus, e o que é seguro agora? O Ministério da Saúde não tem ministro. Onde é que a gente vai acessar a informação segura? Verdade. Enfim, a OMS, né, os órgãos aí mais mundiais também, que tem mais
uma credibilidade, né? Uhum. E até a rede social, porque às vezes a gente pensa assim, TV, jornal, mas a rede social sempre tem canais de notícias, né? Então, se é aquele perfil que sempre está passando informação, número, e você gera ansiedade com aquilo, poxa, reduz um pouco, não vê tanto, tenta limitar isso do seu feed, deixa de seguir por um tempo, depois volta, quem sabe, né? É uma forma da gente conseguir controlar isso. Planejar suprimentos, né? Preciso ir ao mercado, preciso. Eu não sei cozinhar, não estou afim também de me estressar com isso. Se eu tiver condições aqui de separar as marmitas, ver um lugar que tem as marmitas e preparar suprimentos, vai proporcionar bem-estar, assim. Você saber que você está provido de coisas em casa que não precisa fazer estoque, né? Não precisa, mas assim, gera segurança, conforto. Quem tem sua religião, quem tem uma crença, né? Tem uma vivência na sua espiritualidade, é uma forma também da gente aliviar estresse, certo? De ter fé, né? Nesse momento. Estar conectado com esse ser, com sua crença, seja ela qual for, né? Grupos de apoio, contato telefônico, convivência com os próprios moradores de casa. E aí, assim, a gente sabe que nem todo mundo está seguro em casa, né? Tem situações de violência que pode vir em casa, né? Mas, assim, se tem uma relação amigável, é importante também ter esse momento de troca em casa. Tem muita gente que está trabalhando em home office e às vezes fica o dia todo naquilo e não consegue se organizar também para ter esse tempo de troca com os moradores, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. E assim, o que não conseguir dar conta, o que não conseguir, que eu não tenho controle sobre isso, o que for fato, por exemplo, assim, fato que não vai ter aula, que as escolas estão fechadas, fato que não vai ter show para eu ir, né? Não vai dar. Então, assim, aceitar aquilo, isso é fato, né? Então, você já vai começar a pensar assim, se isso aqui é fato, eu não tenho controle, eu não posso mudar, eu preciso aceitar. Que forma criativa eu vou conseguir pensar, que estratégia que eu vou conseguir pensar para lidar com isso. É aquela coisa, né, Maria? Que são fatos. É aquela coisa, aceita que dói menos, né? Tem uma verdade disso aí também. Então, você pontuou muitas coisas, né? Propostas, né? A gente não pode deixar de dizer que são propostas que a gente pode trazer nesse momento e também manter, né, Mari? É fato que não terá São João. Tô vendo aqui comentário da minha amiga. Fato que não terá São João, pois é. Mas assim, tem amendoim aí, bora cozinhar amendoim, tem licor, enfeita a casa, bota a live de São João. Amendoim. Eu amo amendoim. E vivenciar o clima. Você faz o clima, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, Mari, não só nesse confinamento, mas durante um bom tempo eu comecei a ter o hábito de tomar chá. Eu vejo que o chá, ele ajuda muito para você se acalmar. O chá de camomila, ele é ótimo. À noite, você toma um chazinho de camomila, você consegue ficar mais tranquila, você consegue ter um sono melhor. O hábito de você beber água também. Tem muita gente que passa praticamente o dia todo sem beber água. A água hidrata muito. Entendeu? Então, são coisas que a gente pode ter a oportunidade de aprender agora e levar para a sua vida, né? Hábitos que você vai levar para a sua vida, né? Então, assim, tem muita proposta interessante, essa questão mesmo de você desligar a televisão, você saber selecionar qual é a notícia que você vai trazer para o seu dia a dia. Eu mesmo não ligo televisão. Aqui em casa a gente não tem o hábito de estar todo dia na televisão. Tem a proposta do Netflix,
E tem muitas séries interessantíssimas que eu acho até mais interessante do que você ficar assistindo jornais tendenciosos, entendeu? Então, tudo isso são, Uhum. de fato, a gente pode trazer o nosso dia a dia para a gente tentar passar de uma forma mais leve, né? Esse momento que a gente está vivendo. Então, E que são falando sobre hábitos que isso, tendem a continuar, a né? continuar. O novo normal que está se colocando, ele vai caber. Você vai ver que a higiene, eu acredito nisso, que a higiene, por exemplo, vai mudar um pouco, Ah, essa com etiqueta certeza. respiratória tende a continuar. Então, são hábitos que a gente está começando a ter agora nesse período de Eu quarentena, mas acho que que o vão pessoal, perdurar. eu acho que a maioria da população agora, depois da quarentena, aprendeu a lavar a mão, né? Pelo menos isso, quando chega em casa, quando Lavagem volta de correta das casa, mãos. entendeu? Então, pelo menos isso eu acho que a maioria da população aprendeu. Então, Mari, Uhum. falando sobre tudo isso, pensamento negativo e pessimismo, como a gente pode evitar esses pensamentos negativos, pessimismo nesse momento? Como é que a gente pode Uhum. evitar? Qual a melhor forma de evitar tudo isso? Eu acho que primeiro pensar, assim, tentar trazer para a realidade. Esse pensamento negativo e pessimista, é, ele tende a não representar a realidade, né? Então, os dados de realidade, eles sempre auxiliam a gente, né, a lidar com esses pensamentos mais negativos, mais pessimistas, né? Eu acho que a gente também começa a ter já isso, assim, de acesso fácil, digamos, né, pra gente. Esse pensamento, ele tá aparecendo agora. Por que ele tá aparecendo agora? O que está acontecendo comigo? Qual o contexto que eu estou? Né? Aconteceu alguma coisa estressante ou que me deixou triste? Né? Esse conteúdo desse pensamento, né? Ele é repetitivo, ele sempre vem à minha mente. Por que, que esse conteúdo repete mais do que outros? Porque eu tenho um pensamento mais negativo em relação a uma coisa e não a outra, né? Qual a importância esse conteúdo desse pensamento tem para mim, Uhum. né? É, em que momentos eles aparecem? Tem de aparecer quando eu ligo a TV? Tem de aparecer quando eu vou no perfil de alguém, na rede social? Em que momento ele aparece, né? Quando é que ele surge? Então, esses dados de realidade, eles ajudam muito a gente conseguir controlar um pouco os pensamentos, né? Mais negativos e mais pessimistas. Acolher, Ai, vai cair a live, acolher. Mari. Desculpa. Ah, vai cair! 24. Fale rapidinho, qualquer coisa a gente volta para a gente Acolher que a gente finalizar. também vive isso. Pensamento positivo, pensamento negativo. Enfim, e ressignificar. Tentar dar um sentido. O que, é que eu posso fazer para melhorar esse pensamento? Posso fazer alguma coisa? Eu tenho. Oi, Tá me ouvindo? tô, tô te ouvindo. Mas enfim, queria agradecer o convite. Estava muito nervosa, ansiosa para esse momento. É, e queria dizer assim que acho que foi aceitar o convite foi um dever. Eu acho que eu me senti como um dever assim cumprido de passar essa informação, né? Passar estratégias, dicas de como lidar com esse momento. É isso, Lini. Dizer que tem muitos canais aí de atendimento psicológico. Eu não estou realizando atendimento psicológico por conta do contexto da residência, que eu estou atuando na residência, não estou fazendo esses atendimentos mais individuais, né, na clínica. Mas a prefeitura abriu um canal gratuito, né, o Psil, tem muita gente aí também fazendo acolhimento psicológico para quem precisar, quem não tiver conseguindo lidar nem com essas estratégias mesmo, que vai precisar de um atendimento especializado, certo? E para a galera assim que está tendo sintoma em casa,
e não está querendo sair, está querendo ter alguma assistência, eu queria dizer que existe um aplicativo e o Monitora Covid, que é um aplicativo que nós residentes estamos fazendo atendimentos, né? A residência médica e a residência multiprofissional está lá realizando atendimentos, então vamos tentar manter mesmo o distanciamento, né? Tendo responsabilidade de ficar em casa. Tem muitos casos que, mesmo com sintomas, a gente consegue manejar dentro de casa, certo? E aí eu queria fazer também essa divulgação, que é um trabalho meu e de outros muitos colegas residentes, certo? E é isso. Ô, Mari, eu quero agradecer por você ter aceito o convite, né? E assim, você foi excelente, apesar de ter sido a primeira vez, você conseguiu superar todas as coisas que você estava dizendo que A ansiedade normal do momento, o nervosismo que é normal. Foi ótimo e assim foi muito esclarecedor, muita coisa que você trouxe aqui que realmente a gente está vivendo e muita coisa que a gente também pode trazer depois do confinamento, né, para a nossa vida mesmo, a Sim. questão da respiração, a questão de você manter um controle emocional sobre toda a situação, entendeu? Então tudo isso é bom e também a importância do acompanhamento psicológico em algumas situações, né? O quanto é importante a profissão, o quanto é importante você ter um profissional que vai te ouvir e que, de fato, vai conseguir detectar o que você pode melhorar. Eu acho que o profissional da área de psicologia, ele tem aquela questão do ouvir. E o ouvir o outro não é para qualquer pessoa, né? É uma ciência que você aprende e que, de fato, você desenvolve. Então, assim, foi muito bom, quero te agradecer. E eu sei que você já é um excelente profissional, entendeu? E você vai ser mais ainda, e Obrigada. assim, que muitas vidas você consiga mudar, que você consiga fazer a transformação através de tudo que você aprendeu, tá bom? Obrigada, Lina. Obrigada por ser essa pessoa que me deu essa primeira experiência. Essa quarentena está gerando primeiras experiências para todo mundo, né? Na Obrigada. verdade, como eu disse a você, né, é uma realidade. Isso aqui que a gente está desenvolvendo, a gente tem que aprender, não é mais, um dia eu aprendo, não. Agora é uma obrigação você aprender, porque a tendência agora vai ter mais esse desenvolvimento na parte da internet, na parte da tecnologia, não só para mim que trabalho na área do direito, mas também na psicologia, na educação, entendeu? Também quero pessoal que está aqui entrando agora, dia 20 eu vou fazer outra live com minha amiga também, Rosânia, na verdade, minha tia, que trabalha na área de música, ela é musicista, ela ensina criança. Ai, vou assistir, Rosane. Rosane. Vai trazer essa experiência. O tema proposto foi como a música tem o poder de transformar socialmente, assim também como a psicologia, né? Assim também como a educação. Eu acho que tudo isso envolve e não deixa de fazer parte da nossa sociedade. É a questão das políticas públicas, né? Eu estou me especializando na área de políticas públicas e eu acho que todas essas pessoas são importantes para uma mudança social, porque a mudança social vem através da própria pessoa. Quando a própria pessoa ela tem essas informações pertinentes e ela consegue fazer isso, disseminar dentro de sua casa, isso já é uma grande transformação. E eu te agradeço. E como a gente está dependendo da arte agora, dependendo não, dizendo assim, reconhecendo o valor da arte agora nas nossas vidas, seja a música, a dança, né? Como isso está assim, fazendo parte agora muito mais da nossa vida, né? Nesse momento de pandemia. E a gente vê o quanto ele tem um poder, né? Tem um poder, realmente. Essa parte da arte tem um poder, sim. A gente consegue ver, é visível, né? E também não deixa de ser constatado cientificamente, né? Se você for ver, as pessoas que têm um desenvolvimento musical, ele tem uma tendência de ter uma boa, se desenvolver melhor na escola, entendeu? Ter uma disciplina, como a gente falou hoje na nossa live, tem a questão da concentração, entendeu? É disciplina. Essa galera aprende a ter disciplina, e isso é muito bom. Às vezes o adulto
infelizmente, tem pessoas que têm essa idade não conseguem desenvolver. Então, assim, Temos muito a aprender. temos muito a aprender. Então, tá bom, Mari, ó. Tá bom, Obrigada. Line, obrigada. Um Foi muito bom beijo. conversar com você. Viu? Estarei aí vendo você e Ró arrasarem na próxima. Ah, estão convidados. Tchau. Beijo.